A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Capítulo 8. A viúva e o juiz. Certa noite, depois de ter ensinado sobre oração, uma senhora me disse: "E a mulher que foi ao juiz injusto? Ela continuou indo e o importunando até que ele finalmente cedeu? Não é isso que Jesus quer que façamos?" Em Marcos 4:24, Jesus disse: "Prestem atenção no que ouvem. Quando você ouve algo explicado de uma certa maneira e aceita, cada vez que ler, ouvir ou pensar sobre aquilo, receberá da mesma maneira. O Espírito de Deus falou comigo e disse: estude a palavra de Deus como você nunca a ouviu antes. Em outras palavras, desligue sua cabeça religiosa quando for estudar a Bíblia. Às vezes, você deve desligá-la para receber a verdade. Por exemplo, quando olhamos pela primeira vez para a parábola do juiz injusto, à qual aquela senhora se referia, é fácil pensar que a viúva continuou a importunar o juiz até que ele cedeu ao seu pedido. Algumas traduções indicam isso, mas devemos compreender que algumas áreas desta tradução são o resultado de homens que tentam raciocinar logicamente sobre um significado. É a opinião deles, então eles a incluem. Se esta parábola significa o que parece dizer superficialmente, então Jesus estava falando contrariamente ao que ele ensinou em Mateus 6:7. Quando orarem, não usem vãs repetições como fazem os gentios. Uma atitude de oração. Vejamos esta passagem das Escrituras, tantas vezes mal interpretada e enganosa para muitos em suas orações. E ele lhes contou uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Lucas 18:1. A Bíblia Amplificada diz: "E não se acovardarem." Devemos sempre orar. Obviamente, ele não quer que rastejemos de joelhos orando o tempo todo, mas você pode estar continuamente em atitude de oração. Aqui está o que o Espírito de Deus me revelou enquanto eu meditava e considerava esta passagem em espírito de oração. Se você tem uma necessidade esta manhã e orou por ela, crendo que recebeu quando orou, então amanhã, quando uma outra necessidade surgir, não desfaleça ou desista porque a primeira oração não foi manifestada. Os homens devem sempre orar e não desfalecer ou se acovardarem e desistirem. Em Lucas, ainda no capítulo 18, versículo 2, Jesus começa a parábola. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: "Vingue-me do meu adversário." Por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: "Embora eu não tema a Deus nem tenha consideração pelos homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la para que ela não continue a vir me cansar." E o Senhor disse: "Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não vingará os seus próprios eleitos que clamam a ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu lhes digo que ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?" A viúva era uma pessoa insignificante. Ela não tinha autoridade ou poder político. Ela não tinha apoio e ninguém para cuidar dela. Estava à mercê do povo. Ouça o que Jesus disse. Havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele, ao juiz injusto, dizendo: "Vingue-me do meu adversário." A partir disso, alguns inferiram que a viúva simplesmente continuou vindo. A única indicação para esta interpretação é a que diz que ela veio até ele, dizendo. Você pode interpretar isso de duas maneiras, mas eu escolho acreditar que a viúva foi até o juiz injusto com fogo nos olhos e autoridade na voz, e que enquanto caminhava em direção a ele, ela dizia: "Vingue-me do meu adversário." No grego literal diz: ela estava vindo até ele, dizendo. Para mim, isso indica que ela estava vindo e dizendo ao mesmo tempo. Ela estava falando enquanto caminhava. O grego literal diz de Jesus que, em certa ocasião, ele foi até eles dizendo. Isso de fato não significa que ele continuou indo e dizendo a mesma coisa. Ele estava falando com eles enquanto caminhava em direção a eles. Sobre o juiz, Jesus disse:
E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo. Observe que isso não aconteceu externamente, aconteceu dentro dele. Embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la para que ela não continue a vir me cansar. As palavras que ela falou o perturbaram. Suas palavras estavam cheias da autoridade da fé. Observe o que ela disse: vingue-me do meu adversário. Ela não desperdiçou palavras. Ela não disse talvez ou por favor ou se não for incomodar. Ela demandou aquilo. Havia algo nas palavras dessa viúva que perturbou o juiz injusto. Era a fé na voz da mulher que o perturbava, e o pedido dela foi atendido. Suponhamos que esta pequena viúva tivesse dito ao juiz injusto: essas pessoas estão me causando muitos problemas. Deixa eu te contar todas as coisas ruins que eles fizeram, e então voltasse para casa. O que você acha que teria acontecido? O juiz injusto teria dito: eu fico me perguntando por que aquela mulher veio até aqui e me contou tudo isso. Não, ela foi até ele com a resposta. Ela não mencionou o problema. Palavras de fé dominam. Há autoridade em palavras cheias de fé. A autoridade nas palavras da viúva mudou a decisão do homem injusto. Embora ele não quisesse fazer aquilo por um tempo, as palavras dela, a autoridade naquelas palavras, o perturbaram e ele finalmente cedeu. Muitos pensaram que Jesus estava nos ensinando a continuar importunando Deus até finalmente cansá-lo. Isso nunca poderia ser representativo de Deus. Este era um juiz injusto que tinha todas as qualidades de Satanás. A autoridade na voz da viúva mudou a decisão do juiz injusto. As palavras dela fizeram-no mudar de ideia. Jesus disse: as palavras que eu lhes digo são espírito e são vida. João 6:63. As palavras que Jesus falou não são apenas páginas impressas. Elas são vida espiritual. Quando você as colocar dentro de si, elas transformarão seu espírito. Elas farão com que você fale palavras de fé, expulsando a derrota e trazendo a vitória. Jesus disse: ouçam o que o juiz injusto disse. As pessoas tentam relacionar o juiz injusto com Deus, mas como comparar um juiz injusto com Deus? Se fizermos isso, perderemos todo o sentido do que Jesus estava ensinando. Precisamos manejar corretamente a palavra da verdade. Embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la para que ela não continue a vir me cansar. Em outras palavras, aquela mulher quis dizer o que ela disse. Eu sei pelo tom da voz dela que ela vai voltar. O juiz injusto está simplesmente perturbado. Ele ainda não está cansado, mas a vinda contínua dela o deixaria cansado. Como ele ainda não está cansado, evidentemente ela ainda não veio. Ela só foi uma vez. Ele disse: vou vingá-la para que ela não continue a vir me cansar. O juiz injusto atendeu ao pedido dela para que ela não voltasse. Deus vingará rapidamente. O Senhor disse: e Deus não vingará aos seus próprios eleitos que clamam a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Ele não está dizendo que eles choravam dia e noite pela mesma coisa. Ainda assim, temos a tendência a ler isso no trecho. Acabamos com a mesma ideia que tivemos no primeiro versículo, quando Jesus disse que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Em outras palavras, você tem uma necessidade esta manhã, ore sobre ela. Se ela não estiver manifestada e você tiver outra necessidade à noite, não fique sentado torcendo as mãos dizendo: já que Deus não respondeu à minha primeira oração, Ele não vai responder a esta. Deus tem que ser longânimo conosco às vezes, mas isso é porque não estamos alinhados com a palavra de Deus e tentamos fazer do nosso jeito. Houve momentos em que orei sobre tudo de forma dispersa e aleatória, esperando por Deus que parte de alguma coisa funcionasse. De vez em quando, um pouco daquilo acontecia e eu ficava surpreso. Isso é o que podemos chamar de acidente de fé. Você finalmente encontra algo em que crê e acontece. Jesus disse: eu lhes digo que Ele os vingará rapidamente. O juiz injusto não vingou rapidamente, mas Jesus disse que Deus nos vingaria rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele encontrará o tipo de fé que esta mulher possuía? Embora ela fosse tão insignificante aos olhos do público, ela foi até o juiz injusto, um homem que não temia nem a Deus nem aos homens, e seu pedido foi atendido. O Filho do Homem encontrará esse tipo de fé quando voltar? O juiz injusto. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Como já observamos, ele se qualificaria para o diabo.
Certamente não poderia ser Deus. O juiz injusto é o representante do maligno, de Satanás. A viúva representa o crente individual. Jesus está nos mostrando o poder de falar com ousadia. Dentro de nós mesmos, somos insignificantes. Sem Cristo, nada podemos fazer. Mas, louvado seja Deus, não estamos sem Ele. Jesus disse: ouçam o que diz o juiz injusto. Agora, quando Jesus diz para ouvirmos algo, Ele quer dizer para prestarmos atenção especial a isso. Ouça o que Satanás dirá quando um crente vier até ele e exigir corajosamente: vingue-me do meu adversário. Como crentes, hoje diríamos: eu exijo meus direitos em nome de Jesus. Aquela pequena mulher estava indo na autoridade da sua fé. Ela era a representante dos crentes que ousam andar pela fé e não por vista. O juiz injusto é o representante de Satanás, que está sujeito à autoridade das palavras cheias de fé. Quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará esse tipo de fé na terra? De um crente que ousaria ficar diante do injusto e dizer-lhe o que fazer? Isto não simplesmente retrata o crente individual usando sua autoridade, mas também a igreja usando o nome de Jesus. Isaías 54, 4 e 5 diz que ela não se lembrará mais da desonra da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome. Efésios 3, 9 e 10 descreve o papel que a igreja deve desempenhar e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. De que principados e potestades ele está falando? Os mesmos principados e potestades mencionados em Efésios 6:12, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Ele está falando sobre o diabo, seus anjos e todas as forças malignas. Voltando a Efésios 3:10, ele disse: para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. É a igreja que vai revelar a multiforme sabedoria de Deus, mostrando que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, declarando a sua justiça para a remissão dos pecados passados e nos concedendo a sua justiça. A igreja pode se levantar usando a couraça da justiça e o capacete da salvação, tendo os lombos cingidos com a verdade e os pés calçados com o evangelho da paz, com o escudo da fé nas mãos e a espada do Espírito na boca. Nós podemos ir corajosamente diante do juiz injusto e dizer: em nome de Jesus, tire suas mãos de mim, das minhas finanças, da propriedade de Deus. Eu estou redimido da salvação e liberto dos poderes das trevas. Domínio. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus disse a Adão para dominar esta terra, assumir o domínio sobre ela e subjugá-la. Isto não foi apenas para a terra, mas também para tudo o que nela havia. Em outras palavras, se alguma coisa saísse da linha, Adão deveria colocar de volta na linha. Esta era a responsabilidade de Adão, mas ele não fez o que Deus ordenou. Ele entregou sua autoridade ao maligno. Ele dobrou os joelhos diante de um espírito fora da lei. A igreja hoje está numa posição paralela à de Adão no princípio. Podemos dobrar nossos joelhos diante do espírito fora da lei e ceder às coisas que o inimigo coloca diante de nós, ou podemos permanecer corajosamente contra ele em nome de Jesus e quebrar sua capacidade de enganar. Temos autoridade para exigir a libertação dos nossos adversários através do nome de Jesus. A justiça de Deus. Você pode estar exatamente como eu estava quando vi pela primeira vez sobre a autoridade do crente. Eu pensei: rapaz, eu não ouso fazer isso pode deixar o diabo louco. A verdadeira razão para eu não fazer aquilo é porque eu não tinha nenhuma revelação em meu espírito sobre quem eu era em Cristo. Eu era como um homem gravemente doente, cujo amigo pentecostal sugeriu que ele repreendesse o diabo e ordenasse que ele fosse embora, e ele respondeu: olha, eu não estou em posição de me colocar contra ninguém. Graças a Deus eu descobri que Satanás não é páreo para o crente que conhece sua autoridade e posição em Jesus Cristo. Quando você nasce de novo, você se torna a justiça de Deus e um herdeiro juntamente com Jesus. Tudo que Jesus tem é seu. A justiça dele é imputada a você. Porque aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. 2 Coríntios 5:21.
e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Quando você está diante de Satanás, ele não vê você, ele vê a autoridade de Jesus. A palavra diz que você é a justiça de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras que Deus ordenou. Efésios 2:10. Nós cantamos aquelas velhas canções de incredulidade por tanto tempo que pensamos que eram verdadeiras. Eu sou apenas um peregrino cansado lutando por este mundo. Não sei hoje o que o amanhã trará, sombras, sol ou chuva. Isso é incredulidade. Paulo disse: por causa de ti somos mortos todo o dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Romanos 8, 36 e 37. Ele citou o primeiro texto fora do contexto para ampliar ainda mais a sua declaração positiva. Não somos como ovelhas levadas ao matadouro. Isso está falando sobre Jesus e a sua crucificação. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos vencedores, vitoriosos através de Jesus. O mais que vencedor é aquele que desfruta da vitória, mas não precisa travar a batalha. Jesus venceu para nós, graças a Deus. Tudo o que ele fez por nós. Às vezes, quando você fala assim, as pessoas dirão: quem ele pensa que é? Eu penso que eu sou quem a palavra diz que eu sou. A justiça de Deus, herdeiro juntamente com Jesus, um vencedor no mundo e mais que vitorioso. Outra pessoa poderia dizer: mas a palavra diz, não há um justo nenhum sequer. Isto é verdade, não há nenhum justo por si mesmo. Mas graças a Deus eu não estou em mim mesmo, eu estou em Cristo. A justiça do homem é como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Eu não estou declarando a minha própria justiça, eu estou declarando a justiça dele. Romanos 3, 25 e 26. Eu não me vejo nesta posição de autoridade por causa da minha própria justiça, mas por causa da dele. Paulo disse: despertem para a justiça e não pequem. 1 Coríntios 15, 34. Redimidos para que as bênçãos possam vir. Um dos problemas de muitas pessoas religiosas é que elas tentam fazer coisas boas para merecer o favor de Deus. Estamos vivendo debaixo da graça, não debaixo da lei. Se você tentar fazer boas obras para ganhar crédito diante de Deus, a Bíblia diz que você se colocará debaixo da maldição da lei, pois todos os que praticam as obras da lei estão debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Estar debaixo da maldição da lei significa estar sujeito às maldições que são pobreza, doença e morte espiritual. Cristo nos redimiu da maldição da lei para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios através de Jesus Cristo. Veja Gálatas 3, de 13 a 15. Eu sou filho de Deus e herdeiro de Jesus. As bênçãos de Abraão são minhas. Em outro lugar, a palavra diz que eu sou abençoado ao entrar e ao sair, abençoado na cidade, abençoado no campo. Eu sou abençoado em todo lugar. Precisamos perceber que quando fomos redimidos da maldição da lei, não fomos redimidos das bênçãos. Elas pertencem a nós. Se você nasceu de novo, as bênçãos de Abraão são suas. Nós somos os redimidos agora. Não seremos algum dia, somos agora. Assim digam os redimidos do Senhor a quem ele redimiu da mão do inimigo. Salmo 107, 2. Alguns podem perguntar por que ainda ficamos doentes se somos redimidos da maldição da lei. Deixa eu fazer outra pergunta. Jesus redimiu o mundo do pecado, não foi? Então por que as pessoas ainda pecam? Elas são redimidas do pecado, mas continuam pecando? Veja, você pode fazer isso se quiser. Só porque fomos redimidos da maldição da lei, não significa que ninguém jamais pecará ou ficará doente novamente. A redenção é sua, mas você deve caminhar nela. Paulo disse: o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Não deveria, mas depende de você. É você quem deve mortificar as ações da sua carne. Assim como os filhos de Israel tiveram que entrar e possuir a terra que Deus lhes tinha dado, devemos usar a nossa autoridade para ordenar que a doença e o pecado fiquem fora das nossas vidas. Nós fomos redimidos da maldição da lei, mas devemos entrar e possuir aquilo que já é nosso. A redenção é a nossa terra. Se quiserem e obedecerem, comerão o melhor desta terra. Isaías 1:19. Capítulo 9. A armadura de oração. Antes de terminarmos este livro, devemos examinar mais uma passagem das Escrituras relativa à oração que resume muito do que foi dito. Efésios 6, de 10 a 18.
Aqui Paulo está falando sobre a armadura de oração. E, finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versos 10 e 11. Observe que Paulo não disse fortaleçam-se na sua própria força, mas no Senhor. É o poder dele, não é algo que tenhamos que trabalhar. Devemos simplesmente ser obedientes e sermos revestidos do poder dele. Revistam-se de toda a armadura de Deus no grego significa armadura completa de Deus. Você reconheceria a armadura de Deus se a visse? São as roupas de Deus e ele está vestido de justiça. Ele deu a você as roupas dele para vestir. O nosso problema tem sido que quando nos preparamos para orar, tiramos a couraça da justiça e a jogamos no canto, dizendo: Senhor, eu sou tão indigno, eu não presto. Eu posso imaginar como Deus se sente a respeito de tais declarações. Ele provavelmente diz: dá para acreditar no que eles estão dizendo? Eu enviei meu filho, ele sofreu e morreu para torná-los justos. Eu lhes dei minhas roupas para vestirem, mas eles estão encolhidos num canto. Então agora eles me dizem quão indignos eles são porque não têm nada para vestir. Isso deve entristecer o coração de Deus depois de tudo que ele fez para nos revestir de justiça. Seja obediente e vista a armadura dele. Você precisa dela. Porque não lutamos contra carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estejam firmes, tendo cingido os seus lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados os seus pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículos de 12 a 16. Você percebeu que diz todos os dardos inflamados do maligno? Alguém pode dizer: sim, mas simplesmente eu não consigo fazer isso. Ah, me desculpe, a palavra diz que você pode. Sim, mas veja, eu sou muito indigno. Agora você se perdeu de vez. Você não tem a armadura de Deus. Você deixou de lado a couraça da justiça. Sim, mas eu não me sinto justo, então eu não devo ser. Ora, você pode não ter vontade de se vestir de manhã antes de ir para o trabalho, mas acredite, é a coisa certa a se fazer. Deus nos disse para vestirmos todas as roupas dele. Se você não se sente justo, é porque não tem couraça. A igreja tem sido muito consciente do pecado. Precisamos nos tornar conscientes da justiça. Não há cristão que não conheça o pecado, mas quantos sabem que são a justiça de Deus? Renove a sua mente para o fato de que você é a justiça de Deus em Cristo. Quando isso se tornar uma revelação em seu espírito, o pecado deixará de ser um problema para você. Será como Paulo disse: o pecado não terá domínio sobre você. A espada do Espírito. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versos 16 e 17. A palavra falada de Deus é a espada do Espírito. Nós chamamos a Bíblia de nossa espada, mas de fato ela não é a espada. Pode ser a substância da qual a espada é feita, mas não é a espada até que saia pela sua boca. Não há vida na Bíblia até que ela saia pela sua boca. Você pode colocar a Bíblia em alguém que está doente e ela não irá curá-lo. Não há poder no livro. O poder é liberado quando você crê e fala. Você dá vida a ela e o Espírito de Deus se levanta em você quando você ousa dizer: Pai, a tua palavra diz que a minha necessidade é suprida segundo as suas riquezas em glória. Eu dei e me será dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Em nome de Jesus eu recebo isto. No grego havia pouca ou nenhuma pontuação. Os tradutores simplesmente pontuaram como acreditavam que deveria ser. Eu acredito, ao estudar os versículos 17 e 18, que Paulo está dizendo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus orando em todo o tempo. A palavra de Deus orando. Quando você ora a palavra de Deus, você está orando a perfeita vontade de Deus. Isso vai destruir a fortaleza de Satanás. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e poderosa,
mais poderosa do que qualquer língua que possa falar contra você. Ele está falando de uma espada de 2 gumes? Uma tradução diz: a palavra de Deus é uma coisa viva. Apocalipse 1,16 diz: e da sua boca, da boca de Jesus, saía uma espada afiada de 2 gumes. A língua pode cortar ou curar? Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12:18. A palavra de Deus é saúde para toda a carne. Provérbios 4:22. Portanto, devemos proclamá-la. Você pode orar da seguinte forma: eu estou redimido da maldição da lei e, em nome de Jesus, eu me recuso a me curvar à doença ou à enfermidade. Todo germe de doença e todo vírus que toca este meu corpo morre instantaneamente, em nome de Jesus. Então faça essa sua confissão todos os dias, não apenas quando tiver vontade. O seu corpo é como o de uma criança, ele prefere ficar doente a ir trabalhar. Porque os desejos da carne se opõem aos do espírito e os do espírito contra os da carne, pois se opõem um ao outro a fim de que vocês não consigam fazer o que querem. Gálatas 5:17. Se você ceder continuamente à carne, seu corpo ficará doente. Gálatas 5:19-21 lista as obras da carne. Cada uma delas ou qualquer combinação delas é muito capaz de produzir doenças e enfermidades no seu corpo. Paulo disse: se viverem segundo a carne, morrerão, mas se através do Espírito mortificarem as obras do corpo, viverão. Entenda, este não é o poder do pensamento positivo, é o poder da palavra de Deus. É o poder criativo, a capacidade de Deus liberada quando você ora a palavra de Deus. Pegue as coisas que Deus disse sobre a sua situação e as coloque em forma de oração. Aqui está uma maneira simples de orar a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu sou o corpo de Cristo. Eu venço o mal com o bem. Satanás não tem poder sobre mim, pois o maior habita em mim. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nenhum mal me acontecerá, nenhuma praga chegará à minha habitação, porque aos seus anjos ele deu ordem sobre mim. Ele me guarda em todos os meus caminhos, e no meu caminho está a vida. Eu te agradeço, Pai, porque nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas tudo o que eu fizer prosperará. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água. Meu Deus, supre cada uma das minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Eu tenho toda a suficiência em todas as coisas. Eu abundo em toda boa obra, pois o meu Deus fez abundar em mim toda a graça. Cada palavra é baseada na palavra de Deus. Você está proclamando a resposta, não o problema. E aí alguém diz: você não entende, eu não tenho abundância. Não, e você nunca terá se continuar a discordar de Deus. Aprenda a chamar as coisas que não existem como se já existissem. É quando você concorda continuamente e proclama com ousadia as coisas que Deus disse sobre você, que Ele cumprirá sua palavra. A maioria dos cristãos já tentou por 1 ou 2 dias e depois desistiu. Por quase 2 anos eu orei a palavra de Deus, antes que algumas coisas se tornassem revelação em meu espírito. Só porque dissemos algo 2 ou 3 vezes, não significa que cremos. Às vezes é necessário falar repetidamente para que a fé venha. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nos ouvirmos falando o que Deus disse, isso entrará em nosso espírito mais rapidamente do que se ouvirmos outra pessoa dizendo. Se confessarmos a palavra de Deus de forma audível, a fé virá mais rapidamente. O capacete da salvação. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 17 e 18. Veja que ele diz orando sempre com toda oração. Você percebe? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo. Paulo está falando sobre a armadura de oração. Parte dessa armadura é o capacete da salvação. A palavra salvação significa libertação, preservação, cura e saúde. Todas estas ideias estão presentes na palavra salvação, e todas elas nos pertencem. Davi disse: assim digam os redimidos do Senhor, a quem ele redimiu da mão do inimigo. Salmo 107:2. Muitas pessoas não estão caminhando na plena provisão da salvação, porque não estão falando isso. Elas permanecem nas mãos do inimigo.
2 Timóteo 2, 24 a 26. Libertação, cura, preservação e saúde nos pertencem. Jesus pagou por isso. Isaías 53, 4 e 5. A couraça da justiça. Venha diante do Pai em oração, vestindo a couraça da justiça, e então você pode permanecer na sala do trono e dizer: Pai, eu estou diante de Ti por causa da justiça do Teu Filho Jesus. Eu venho diante de Ti com ousadia, sem medo, condenação ou sentimento de inferioridade. Alguém pode dizer: quer dizer que você acha que não é inferior a Deus? Ora, eu não disse que não era. A justiça dele é que não é inferior. Eu sou um participante dessa justiça, como diz 2 Coríntios 5, 21. A palavra diz que eu sou herdeiro juntamente com Jesus. Você acha que Jesus é inferior? Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. A justiça de Deus não pode ser inferior ou indigna. Quando você vestir toda esta armadura, então você terá as roupas de Deus. Quando estiver diante do diabo para resistir a ele, ele vai pensar que Deus está dentro dessa armadura e de fato está. Veja João 14, 23. Com a armadura de Deus vestida, Satanás não vê você. Ele vê as roupas de Deus. Mas no minuto em que você levanta o capacete e diz: eu orei, mas não está funcionando, ou não me sinto curado, Satanás sabe que não é Deus porque ele não fala dessa maneira. Vista a armadura de oração. Cinja seus lombos com a verdade, pois é esta parte que mantém toda a armadura no lugar. Se você não tem a verdade, você é uma derrota que vai acontecer em algum lugar. Se você não tem a verdade, você não sabe orar com precisão. Se você não tem a verdade, você não saberá quem é em Cristo Jesus. A oração é o seu direito legal de chegar ao trono de Deus usando a couraça da justiça e o capacete da salvação, com os lombos cingidos com a verdade, os pés calçados com o evangelho da paz, empunhando o escudo da fé e tendo a espada do Espírito em sua boca. Nunca se esqueça, o coração do sábio ensina a sua boca. Provérbios 16, 23. Fim do livro. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.